então a entrevista coletiva. Diego Pérez, da 102 FM. Maurício, boa noite, estamos ao vivo para Bragança e toda a região. Parabéns pela vitória a você e a todo o grupo. Queria que você falasse do Pedrinho, jogando na vaga do Elinho, titular pela primeira vez e marcando o seu primeiro gol com a camisa do Massa Bruta, alternando também o posicionamento ali com o Claudinho. O que isso traz de possibilidades para a equipe? E se me permite, o governo colombiano liberou a vinda do Tolima, a estreia está confirmada para Bragança 7h15 na quinta-feira. Qual a situação do Elinho e também do Raul, pensando no Tolima, vencer um clássico, dá uma moral a mais para a estreia? Boa noite, Diego, boa noite a todos os ouvintes da 102. Em relação ao Pedrinho, eu gostei, eu acho que teve uma boa participação, não só pelo gol, né, mas bastante movimentação, chamou o jogo. Tem uma característica um pouquinho distinta do Elinho, mas é uma possibilidade que a gente ganha, consegue trocar de função com o Claudinho em muitos momentos, então fiquei muito feliz com a atuação dele sim, assim como do restante do grupo. A gente teve um domínio completo e absoluto do jogo, muitas finalizações, então acho que a gente fez uma grande partida contra um adversário difícil e agora é recuperar os jogadores e pensar na Sul-Americana. Claro que eu permito você me dar essa informação, fico muito feliz. E é isso, agora a gente vai focar a cabeça na preparação para esse jogo aí. Rodrigo Seixas, Correio de Atibaia. Eu queria saber sobre a preparação. O Bragantino hoje apostou uma parte dos jogadores que tem mais minutos, né, os que são considerados titulares. O time hoje fez uma partida muito intensa desde o começo, finalizou bastante no primeiro, no segundo tempo. No final até o Arthur estava marcando lá em cima no ataque. Manter o time em alto nível, jogando as partidas nesse ritmo, é tão importante quanto ter o jogador descansado nas partidas para jogar contra um adversário nessa competição agora, o Tolima, né, um adversário que tem um bom jogo, é forte, tudo, e numa competição que o Bragantino espera jogar há muito tempo, né, tá todo mundo muito ansioso. Tem algum tipo de preparação diferente também para esse jogo ou não? A preparação tem que ser a mesma de sempre, porque vem dando certo, porque é um caminho para as vitórias? Bom, boa noite, Rodrigo. A gente colocou os jogadores hoje, pensou numa alternância, né, em relação ao curto intervalo de tempo, que a gente comentou lá atrás, que é algo que a gente tem que gerenciar e tem que cuidar com bastante atenção para evitar as lesões. A gente até não trouxe o Elinho em função de um desgaste excessivo, não preocupa, até respondendo a pergunta anterior para quinta-feira, a princípio. Em relação à intensidade, na verdade, acho que existe uma confusão. Quando a gente pressiona, como a gente pressionou, com bastante intensidade e consegue roubar as bolas no campo de ataque, já como a gente fez na grande maioria ou na maior parte do jogo, né? Na verdade, o desgaste é menor, porque a gente tem que correr menos 60 metros para trás, a gente já está ali, corre 10, 20 para frente e não precisa voltar para depois, na hora que rouba a bola, atacar de novo outros 60, né? Então, para quem está de fora, visualmente falando, parece que o desgaste é maior, mas na verdade o desgaste acaba sendo até menor. E uma outra situação que a gente tinha é que, em função da sequência de jogos, independente de quem eu colocasse para jogar, até por conta da composição do banco, eu ia ter pouquíssimo tempo de treino. Então, só complementando a última pergunta do Rodrigo em relação à preparação para enfrentar o Tolima, ela segue o normal, o mesmo padrão de avaliação de adversário, de estudar, de ver as possibilidades que a gente tem. Claro que é uma competição com uma atmosfera e um ambiente diferente, mas, em linhas gerais, a preparação segue da mesma maneira. Maurício, boa noite. Angelito, da TV Bandeirantes de Campinas. Eu sei que você não gosta muito de usar o termo alternativo e nem titulares e reservas, então vamos tratar aí de grupo A e grupo B. Hoje o que nós vimos foi o grupo A e, como você diz, eles estão aí buscando aquela maturidade. O grupo A já atingiu aquela maturidade que você tanto busca, e o grupo B ainda falta um pouco para atingir o entrosamento que a equipe de hoje mostrou em campo. Boa noite. Boa noite, Angelino. Entendi a sua colocação, claro, né? Só vou tomar o cuidado, eu não quero parecer chato com isso, mas grupo B também fica um pouquinho esquisito, né?
Porque assim, até culturalmente envolve a questão de lado B e tal, mas enfim, vou continuar me referindo aos jogadores com mais minutos, né, mais jogados e aqueles que tiveram um pouco menos de oportunidade. Eu acho que o grupo que atuou hoje, em sua maioria, aqueles que vêm tendo mais minutos, uma exceção é o Pedrinho, né? Já atingiu um bom grau de maturidade, eu acho que tem demonstrado um desempenho constante, fizeram um grande jogo hoje, domínio total e absoluto sobre o adversário. Os outros jogadores com menos minutagem, e se a gente for ver em sua grande maioria também mais jovens, estão adquirindo maturidade e experiência, eles têm que passar por esse processo, fizeram um grande jogo na última partida contra o Mirassol e estão se integrando cada vez mais no trabalho. Eu acho que um exemplo disso é o próprio Pedrinho, que entrou hoje, jogou muito bem, vinha entrando em alguns minutos finais dos últimos jogos e hoje teve a oportunidade de iniciar o jogo e teve um bom desempenho. Boa noite, Barbieri. Aqui é o Carlos do Globo Esporte. Parabéns pela vitória de hoje. Eu queria que você fizesse uma análise sobre o Tolima, próximo adversário do Bragantino. Como que você projeta esse confronto? O que você imagina para o jogo de quinta-feira? E até aproveitando o gancho de Sul-Americana, você falou que é uma competição que tem uma atmosfera diferente. Como que você avalia a maturidade do elenco, um elenco jovem, para esse tipo de competição? Obrigado. Boa noite, obrigado. Em relação ao Tolima, ainda é cedo para eu fazer uma projeção, a gente ainda está terminando as análises do adversário e eu também não me sentiria confortável de estar colocando aqui na coletiva porque provavelmente eles vão estar assistindo também, né? Eu prefiro guardar essas cartas na manga aí para tentar surpreendê-los de alguma maneira. Em relação à atmosfera que eu digo, é porque é uma competição internacional, né? Em geral, as equipes sul-americanas que vêm jogar aqui no Brasil tendem a fazer um jogo bastante agressivo, intenso. É claro que existem exceções. E a gente tem a dificuldade de que é um grupo extremamente difícil e só passa um, né? Então todos os jogos passam a ter quase que um peso de decisão aí pra gente. Eu acho sim que a gente tem uma equipe bastante madura, que talvez não tenha tanta rodagem em jogos internacionais, mas que vem ao longo dos últimos meses aí enfrentando as melhores equipes do Brasil, sempre de igual para igual, sempre sendo competitiva, sempre com bom rendimento. Então eu acho que a gente chega com um nível de maturidade muito bom para enfrentar esse desafio grande que a gente tem pela frente. Barbieri, boa noite, é Tasca Costa da 102 FM, prazer estar falando com você novamente. Na coletiva anterior até falava a respeito do Lucas Evangelista, né, que estava devendo um pouco, principalmente em termos ofensivos, e hoje ele apareceu muito bem, né, na marcação mais uma vez, acabou dando conta do recado, acho que simbolizou a determinação que a equipe tem que ter, até mesmo pensando na Copa Sul-Americana. Você deve ter conversado bastante com os jogadores, né, depois do jogo contra o São Paulo, que parece que faltou um pouco dessa intensidade, o time tem sido mais aguerrido desde então, e o Lucas Evangelista também aparecendo para o ataque, com no mínimo 3 finalizações perigosas, até merecia fazer um gol. Mas o que eu queria dizer é que, assim, além dessa questão da intensidade que a equipe precisa ter, agora até pensando na Copa Sul-Americana, intensidade que eu digo não só com a bola no pé, mas também na disputa de bola. E também a questão da estratégia, eu queria que você comentasse, né, porque a gente fala dos jogadores, houve um bom rendimento aí por parte da equipe, mas a estratégia também eu queria que você falasse, porque a equipe da Ponte Preta tentou em vários momentos sair jogando e não conseguiu do campo defensivo, né? Foi um time encurralado ali pelo Bragantino. É difícil tentar fazer uma saída de bola qualificada contra essa marcação adiantada do Bragantino, Barbieri? Boa noite, Tarso. Prazer estar falando com você novamente. Em relação ao Lucas, eu estou absolutamente de acordo. Acho que ele fez uma grande partida, não só ele, a equipe como um todo, mas ele, sem dúvida nenhuma, foi um destaque muito positivo. Em relação à estratégia, a equipe da Ponte já tinha contra a equipe do Santos tentado se utilizar de uma estratégia de aproximar muito os jogadores na saída, né? Tentar trazer, na verdade, os zagueiros para dar o bote curto e tentar atacar as costas com os jogadores de beirada, os pontas lá, né? A gente detectou isso e conseguiu fazer os ajustes para que sempre houvesse cobertura quando um zagueiro saísse para diminuir a bola curta. O Fabrício saiu em alguns momentos no Camilo, o Aderlan também não deu espaço para o Moisés aqui.
E sem dúvida nenhuma, hoje em dia, pelo nível de desempenho que a gente tem, os adversários têm encontrado bastante dificuldade, até pelo grau de intensidade e agressividade que a gente tem apresentado. É uma arma que a gente tem, então fico feliz que a gente tenha conseguido desempenhar hoje aí com bastante maestria essa pressão sobre o adversário, que acabou minando ele, nos dando o controle do jogo e nos permitiu fazer o bom jogo que nós fizemos. Barbieri, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje você tem o comando da equipe, né? É nítido que a equipe joga conforme o seu treinador quer, pelo estilo de jogo. Ela tem o craque aí do último campeonato brasileiro. Podemos dizer que hoje a equipe do Red Bull Bragantino joga o melhor futebol no Brasil? Boa noite. Eu acho que se é a opinião de vocês, vocês têm todo o direito de dizer, né? Eu não vou alçar essa alcunha, até porque não tenho como acompanhar todos os jogos que estão acontecendo aí, todos os estaduais, enfim, as Copas regionais e por aí vai. Eu acho que a gente terminou o Campeonato Brasileiro da temporada passada apresentando um futebol muito bom, muito bem jogado. Não vou entrar no mérito se bonito ou não, acho que isso é uma questão mais de estética e particular, mas sem dúvida nenhuma um futebol muito bem jogado e tem mantido essa escrita nesse início de temporada. Isso me deixa feliz porque demonstra amadurecimento da equipe, dos jogadores, com uma constância de atuação bastante positiva. Rodrigo aqui de novo. No último jogo, o lance do gol anulado, deu para ver o time trabalhando bem a bola, um time que era um time com menos minutos e era um time que entendia bem a forma de jogar, os novos jogadores estão encaixando bem. Hoje no Brasil, você é o terceiro técnico há mais tempo nos clubes na Série A, depois da saída do Renato, você é o terceiro. Esse negócio do Brasil de trocar tanto de treinador, né, isso que a gente já fala bastante no Brasil, mas você é o terceiro e dá para ver que o time tem uma sequência e vai ficando mais fácil até para quem vai entrando. Quanto é importante tudo isso, agora nessa temporada, ainda que vão ter muitos jogos, já tem um trabalho começado e não está no início, já está no meio, já tem um norte de time. Para mim, como treinador, é fundamental, né? Ainda mais quando você tem uma transição de temporada sem período de férias, sem período de preparação, enfim, sem a oportunidade de ter um tempo com os jogadores para trabalhar e desenvolver ideias, né? Sempre é muito mais complicado você aplicar os conceitos e desenvolver tendo que jogar sempre, tendo uma cobrança para o resultado sempre. Eu acho que isso também tem que ser colocado, né? Tanto é que no início do meu trabalho a gente não conseguiu os resultados que esperava, apesar do bom desempenho. E aí, claro, a direção tem um papel fundamental nisso, porque sempre acreditou no processo e no trabalho. E com o tempo as coisas começaram a se encaixar e os resultados também começaram a aparecer além do desempenho. Então eu acho que, como treinador, eu entendo que seja fundamental você ter oportunidade e tempo de trabalho para desenvolver e aplicar as suas ideias. Barbieri, Eberson aqui da 102 FM, boa noite. O ano passado, com essa questão de logística no meio da pandemia, os clubes do futebol brasileiro, com os deslocamentos para fora do Brasil, tiveram problemas com casos de Covid, né? Flamengo, Santos também teve problema e sempre fica essa questão dessa incógnita do que ocorre fora e que muitas vezes você não tem tanta informação ou não sabe o que está acontecendo naquele período. Isso é algo que te preocupa muito, essa logística, porque o Bragantino hoje está na ponta de cima da tabela do Campeonato Paulista, está bem na Copa do Brasil e vai ter esses deslocamentos para fora do Brasil. Isso é uma preocupação muito grande de vocês, a comissão técnica do próprio clube. E se você pudesse falar da situação do Raul para quinta-feira, volante. Não me preocupa, a gente tem um protocolo muito bem estabelecido, bastante rígido, tanto é que, se eu não estiver enganado, nós somos um dos poucos clubes que praticamente não teve um surto, teve casos isolados de Covid, até de forma natural, né, porque tem, enfim, abrangido a população toda, mas não me preocupa, a gente vai seguir os mesmos protocolos, os mesmos cuidados, então não é um ponto que me tire o sono, tenho certeza que a gente está muito bem entregue nas mãos do departamento médico. Em relação ao Raul, o Raul ainda está em avaliação, não consigo confirmar se ele vai ter condições de jogo para quinta-feira, eu imagino que não, a princípio.
é um jogador importante para nós, mas o Hiller hoje fez uma grande partida, o Jadson vem crescendo de produção, então também não é algo que nos tire o sono, que nos preocupa. Lógico que nós gostaríamos sempre de poder contar com todos à disposição, mas se não for possível, eu estou muito seguro de que mesmo assim a gente tem como fazer um grande jogo frente ao Tolima na quinta-feira.